Fala, Cruzeirense até morrer! Como é que vocês estão? Beleza? Eu sou Jonathan Souza, chegando aqui para mais um conteúdo no canal. Sejam todos muito bem-vindos e começa agora o giro de informações do Cruzeiro, atualizando você sobre tudo que sai do cabuloso. Antes da gente começar esse giro de informações com muita notícia nova nesse vídeo, fica até o final para você entender. Deixa o like aí desde o início, para fortalecer, para ajudar aqui o nosso trabalho. Nossa meta é de 700 likes, não custa nada, galera. Deixa o likezão, né? Clica no botãozinho de hypar se você tiver disponível. E se tiver hype disponível e ajudar aqui o trabalho, comenta que você hypou. Ó, deixei o hype aqui para ajudar o canal, para fortalecer o seu trabalho. Eu vou estar deixando um comentário te agradecendo, um curtir te agradecendo o seu apoio aí. No mínimo, tem que ter um comentário aqui, porque você gastou um dos seus hypes aí, e a gente só tem 3 por semana. Se você gastou com o nosso trabalho aqui, muito obrigado mesmo, de coração. E se você não tiver hype, comenta aí embaixo, deixa um comentário agora aí, hype, HYPE. Eu vou saber também que você queria ajudar, mas você não tem hype disponível, beleza? Vou deixar um comentário, um curtir. Aproveita as promoções aí embaixo. Mercado Livre, Shopee, para você comprar o que você quiser. Se for comprar no Mercado Livre ou na Shopee, link na descrição. E Nação Azul, outro jogador, outro ponta que está aí numa lista de jogadores analisados pelo Cruzeiro, né? É o Benjamin Domingues, argentino de 22 anos, que atua no Bolonha da Itália. O atacante pode jogar pelos dois lados do campo, tem como principal característica o drible, a velocidade, e o jogador gosta de jogar 1 contra 1, né? Partir pro X1. O nome foi observado aí dentro desse mapeamento do Cruzeiro realizado pelo Departamento de Futebol para a posição, mas não há negociação em andamento neste momento. A avaliação é técnica e faz parte dos monitoramentos de mercado para essa janela de transferência, né? O Cruzeiro monitorando muito jogador, né? O Cruzeiro tá igual aqueles aparelhinhos de olhar batimento de coração, só fica mapeando. Tá mapeando o mercado demais o Cruzeiro, hein? Mas é isso, faz parte, né? Faz parte. Daqui a pouco, quem sabe, não acha aí possíveis reforços que pode chegar, jogadores desse nível, né? Mas ainda tem muito tempo, tem que ter paciência, né? Tem muito tempo ainda pro Cruzeiro contratar. Eu acho que o Cruzeiro necessita, eu acho que não é algo assim, se vier tá bom. Não, o Cruzeiro precisa de 4 reforços. Precisa de 4 reforços, se ainda pensa em título. Agora, se for para continuar do jeito que tá, participar do Brasileiro, participar da Copa do Brasil, da Libertadores, tá bom do jeito que tá bom. Dá para participar, não vai cair, né? Não cai para a Série B, mas se quer realmente lutar pelo título, brigar de frente com o Flamengo nas oitavas agora da Libertadores, tem que contratar, cara. O Flamengo, com o time vasto que tem, tá pensando em reforços, quer contratar, quer aumentar ainda mais o potencial do time. O Cruzeiro não vai fazer o mesmo, né? Vamos aguardar, mas eu espero que sim, acho que sim. O Cruzeiro tem 3 lá no departamento de futebol. É o Joaquim Pinto, o Pedro Júnior, né? E também o Spindle. Não é possível, né, que esses 3 aí não vai conseguir achar 4 jogadores no mercado. Vai ficar só em um, que é o Gabriel Rojas, né? Não é possível que não vai atrás de outros, né? Mas vamos aguardar, que eu acho que deve vir coisas boas por aí. Espero, né, que venham coisas boas por aí. E você, que você pensa, hein? Vamos à próxima informação do Cruzeiro. Simbora. Jogador que está no radar do Cruzeiro pertence ao Ajax, e o Cruzeiro realmente colocou esse atleta numa lista de monitoramento. Vamos entrar em detalhes aqui, tá, galera? O Cruzeiro realmente ele tá numa fase de mapear mercado, monitoramento, muitas questões assim. Eu sei que às vezes tem muito torcedor que gostaria de ter aquela informação concreta, né? Mas a informação concreta, se você for pegar desde quando o futebol parou, a informação concreta é a contratação do Gabriel Rojas, né? É a informação que tem, Gabriel Rojas. É só essa informação concreta. E o Cruzeiro está mapeando o mercado atrás de contratação. Hoje teve uma reunião, né, para decidir o futuro do Gabriel Peck, se vale ou não vale a investida nesse jogador. O Cruzeiro fez uma reunião, vou trazer no detalhe para vocês.
após essa informação aqui do Carrizo, né, que o Cruzeiro está no mercado e pretende colocar, não, já colocou, né? O Carrizo, jogador do Ajax, faz parte de uma lista de atletas monitorado pelo Cruzeiro para a janela de transferência. Além do Carrizo, a gente sabe há algum tempo que tem o PEC, né? Informação de algum tempo aí. E eu vou trazendo detalhe para vocês sobre essa questão de uma reunião que acontece hoje para decidir. Vai entrar para tentar a contratação do PEC ou não? Os valores tá alto, tá caro, não vale a pena, o Cruzeiro vai desistir. Eu vou trazer essa história para vocês a partir de agora. Simbora? Vamos lá. Olha essa história aí do Fábio Vieira, trazendo mais informações. A gente já vem falando do Fábio Vieira uns 2 vídeos já, né? E mais uma para vocês aqui. O Fábio tem mais 1 ano de contrato com o Arsenal, né? A ideia do Cruzeiro é um empréstimo com obrigação de compra, né? A pedido dos ingleses é de 12 milhões de euros. 12 milhões de euros, 70 milhões de reais, um pouco mais de 70 milhões de reais, né? E como daqui 6 meses já pode assinar um pré-contrato, a Raposa tenta baixar um pouco o valor e sacramentar a contratação. Então o Cruzeiro quer diminuir a pedida aí dos ingleses, que pede 70 milhões de reais para liberar o Fábio Vieira. E como ele já daqui 6 meses já pode assinar um pré-contrato, a ideia do Cruzeiro é diminuir um pouco esse valor para tentar liberar o jogador por agora, né? Vamos aguardar, um baita jogador, é um camisa 10, tá? Ele é um camisa 10, mas que o Arthur Jorge vê características de ponta. É um jogador que tem muita velocidade, um jogador que sabe desvencilhar a marcação, tem bom passe em curto espaço, né? Então é um jogador que poderia acrescentar, agregar muito ao Cruzeiro. E pode jogar pelas pontas também, né? Mesmo que lá no Arsenal joga pelo meio, é um meio atacante. Mas deixa aí a sua visão, a sua opinião, atualizando você mais uma vez aí sobre o Fábio Vieira. Valor atual, 12 milhões de euros, 70 milhões de reais. Daqui 6 meses pode assinar um pré-contrato e o Cruzeiro tenta diminuir esses valores aí. Fala pra gente o que você pensa sobre esse reforço. Seria melhor do que o PEC? É uma pergunta que eu deixo para vocês, porque eu falei agora há pouco que o PEC está em 12 milhões de dólares. O Fábio Vieira está 12 milhões de euros, dá uma diferencinha. O euro é mais caro, né? O euro é mais caro, acaba dando sim uma diferença. Mas fala pra gente aí nos comentários e vamos à próxima informação do Cruzeiro pra você. Vamos lá. E só pra atualizar sobre o Fábio Vieira, o negócio que envolveu o Cruzeiro e Arsenal recentemente foi o Marquinhos, né? A negociação do Cruzeiro e Arsenal foi feita diretamente do Pedro Júnior, sem intermediações, né? Pedro Júnior foi lá e negociou diretamente com o Arsenal. Então é um meio caminho já. O Pedro Júnior já tem passagem aí com o pessoal do Arsenal, né? Na compra do Marquinhos, o clube abriram um canal direto. Arthur Jorge enxerga no Fábio Vieira um ponta criativo e que articula o jogo para o meia. Vê características similares ao Almada. Tá aí pra vocês aí, Fábio Vieira com características parecidas com o Almada. O que vocês acham, hein? E esse caminho aí do Pedro Júnior com o Arsenal, já tem ali um caminho direto, né? Tem um canal direto ali de comunicação sem ter um intermediário ali. E além do intermediário também querer, né? Ele quer também receber para ajudar nas negociações. Vamos à próxima informação, simbora! A volta do Cruzeiro às atividades, né? Hoje mais cedo, vou até colocar na tela para vocês aí, tem uma informação do Samuel Venâncio primeiro aqui, mas vou colocar imagens da chegada dos jogadores do Cruzeiro. Com a parada para a Copa do Mundo, o Cruzeiro terá cerca de 1 mês de intertemporada a partir de hoje. O planejamento inicial prevê a realização de 2 amistosos antes da partida contra o Internacional, que é o primeiro jogo oficial. Então, o Cruzeiro volta às atividades. A surpresa é única. Gabriel Rojas, esse é o nome do momento, vai chegar para ser titular do Cruzeiro, até porque o Kaique Bruno foi vendido. Então, o Rojas já chega ali pegando a vaga de titular do time, né? Então é a única novidade no momento. Claro que o Cruzeiro pensava em ter todas as contratações para agora, mas realmente o Cruzeiro, eu sei que muita gente vai comentar, mas a janela de transferência só abre em julho, a janela de transferência abre só em julho. Tudo bem,
Mas o Cruzeiro estava imaginando antes que todas as contratações chegariam por agora, junto com a volta do time. Estaria todo mundo à disposição. E não foi isso que aconteceu, mas ainda tem muito tempo para contratar. É claro que o Cruzeiro não pode meter os pés pelas mãos, né? Trazer jogador só porque a torcida quer e quer quantidade, né? E o Cruzeiro está procurando qualidade, não quantidade. Então o Cruzeiro está no mercado mapeando isso aí, quer contratar um primeiro volante, quer contratar um meia, quer contratar um ponta de velocidade. Pode ser que abra a mão desse meia, né? Que é até um nome que eu sugeri aqui, foi do Barco, né? Ezequiel Barco, mas pode ser que abra a mão do Ezequiel Barco para fechar a contratação de 2 pontas de velocidades, né? A gente fala do Gabriel Peck, daqui a pouco tem uma informação que envolve o Gabriel Peck, fica aí que realmente é uma história muito doida, muito maluca, vou trazer daqui a pouquinho para vocês aí, mas tá aí, o Cruzeiro se reapresenta e volta às atividades e tá nas mãos agora do Arthur Jorge para em 30 dias, né, melhorar o que já estava sendo feito. O que a gente espera é melhorar o que já está sendo feito. Se conseguir manter, já está de bom tamanho, mas se melhorar, vai ser ainda melhor. Concorda comigo? Se você concorda, deixa o likezão, comenta aqui embaixo e vamos à próxima informação do Cruzeiro para você. Vamos lá. E nação, olha essa informação, hein? Diretoria do Cruzeiro, comissão técnica terão uma reunião para definir se vale a pena investir em Gabriel Peck ou se os valores são considerados altos. Caso entendam que a operação pelo atacante é cara, o maior de Minas partirá para outra opção. É isso mesmo. Os valores giram em torno de 12 milhões de dólares, que daria em torno de 61 milhões de reais. E o Cruzeiro tem uma reunião hoje para definir se continua a negociação, tenta a contratação do Gabriel Peck por esses 61 milhões ou se parte para um outro jogador no mercado, tá certo? Só um detalhe importante. É claro que é minha opinião, eu não tenho dinheiro para investir, eu não sou dono do Cruzeiro, sou só um torcedor. Mas me fala para mim, quem bom de futebol hoje vale menos do que 60 milhões? Me fala um jogador aí que tá se dando a cara aí para contratar, que faz gol, que dá passe, que contribui com alguma coisa, menos de 10 milhões de dólares. Não tem. Só se você for atrás de um Bruno Rodrigues da vida aí, for atrás de um jogador aí um Chico da Costa, cara, por menos do que isso, o Cruzeiro não vai achar nenhum talento. Vai encher linguiça apenas. O Cruzeiro vai contratar jogador para encher linguiça. Mas falar que vai ser um cara que vai chegar para revolucionar o Cruzeiro, não vai. Nem o Gabriel Peck é esse cara, mas é um jogador que poderia desequilibrar um pouquinho, né? Ajudar e contribuir aqui no Cruzeiro. Vamos ver o que o Cruzeiro pensa aí para essa sequência aí, mas a tendência dá a entender que o Cruzeiro não quer gastar muita grana a mais, sabe? Houve aquele susto 2024, 2025 com o Gerson também, né? Mas daqui para frente o Cruzeiro não pretende mais fazer loucuras. O Cruzeiro quer tentar mapear, olhar o mercado aí, garimpar, né? Garimpar o mercado e achar jogadores baratos e que sejam de qualidade. Algo difícil, mas pode acontecer, né? Pode acontecer. Fala pra gente. E Gabriel Peck, hein? Você investiria 61 milhões em Gabriel Peck ou você acha muito? Use espaço de comentário para você falar a sua visão, a sua opinião. 61 milhões de Gabriel Peck é muito ou pouco? Tá dentro da realidade? O que você acha? Comenta aí embaixo. Vamos à próxima informação do Cruzeiro para você. Vamos lá. E vamos lá atualizar um último detalhe que envolve o Kaique Bruno, né? A gente não tem nem que falar muito desse jogador, não pertence mais ao Cruzeiro. Agora a gente tem que falar do Gabriel Rojas, mas um último detalhe porque é o dinheiro que vai cair pro Cruzeiro, tá? Segundo o Fabrício Romano, jornalista que trouxe em primeira mão a informação que selou, né, a venda para o clube italiano como foi selado todos os detalhes do acordo Kaique e Cruzeiro. Foi vendido por 12 milhões de euros mais 2 de bônus. Não é aqueles 15 milhões que a pessoa tá falando aí não, tá? 15 milhões não. É 12 milhões de euros mais 2 milhões de bônus, tá?
Então, totalizando 14, mas fixos, valor fixo apenas de 12 milhões de euros. O que você... Achei baixo, tá? Achei o valor baixo aí. O jogador viaja na próxima semana e, se tudo der certo aí, na quarta-feira, viagem para exames médicos esta semana, tudo reservado na quarta-feira para o lateral esquerdo. Então, quarta-feira o jogador chega na Itália para fazer os exames médicos. 12 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de bônus. 12 milhões é o valor. E se ele cumprir as metas e objetivos, o Cruzeiro lucrará mais 2 milhões, totalizando 14 milhões de euros. E aí, o que vocês acharam desses valores aí? Use espaço de comentário para você falar uma próxima informação do Cruzeiro para você. Vamos lá. E falando sobre base, tem mais uma informação. O atacante Gustavo Zago, 19 anos, deve seguir carreira no exterior nos próximos dias. O Cruzeiro liberou o atleta de maneira definitiva, sem receber recompensa nenhuma, compensação financeira imediata, né? Não quer receber nada por agora. Em contrapartida, o clube manterá um percentual dos direitos econômicos visando uma possível negociação no futuro. O que vocês acham disso? O Zaga é muito bom, cara. Foi um dos jogadores que chamaram bastante atenção na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Cruzeiro campeão da Copa São Paulo. E o Zago foi um dos caras, assim, sensações desse time, né? Ao lado ali do Batistella, ao lado do Fernandinho também, que já tá lá no Santa Clara também. Foi dado também pro Santa Clara, né? E o Gustavo Zago vai seguir o mesmo caminho do Fernandinho, né? E de tantos outros, né? Que o Cruzeiro tá igual, como é que eu vou dizer, né? O pessoal tá esperando adoção, aí fica numa casa de maneira não permanente, né? E aí depois acha uma casa de maneira definitiva, a pessoa vai embora, né? É isso, o Cruzeiro é casa de passagem. Passa aqui um tempo, fica uns 4 anos, o Cruzeiro gasta, investe, e quando vê, o jogador sai de graça e o Cruzeiro fica com uma porcentagem e tem que torcer para que daqui 4, 5 anos o jogador vira alguma coisa e o Cruzeiro ganha uma porcentagem em cima, né? É uma pena. Mas deixa aí a sua visão, informação do Diário Celeste, deixa aí a sua visão, a sua opinião. Se você pensa diferente, pode comentar aqui embaixo, hein? Eu não sou dono da verdade, não. Só tô pensando que o Cruzeiro desvaloriza muito a base, cara. Tem muito jogador da base que é desvalorizado pelo próprio Cruzeiro. Deixa aí a sua visão, a sua opinião. Vamos à próxima informação do Cruzeiro para você, vamos lá. E nação, só para confirmar uma notícia que a gente trouxe em primeira mão aqui no canal, que o Cruzeiro faria um jogo amistoso em Brasília. Quem lembra aí, pessoal, eu até falei, pessoal de Brasília aí, comenta aqui se vai no jogo ou não. Pessoal de Brasília que comentou vai lembrar aí, tá certo? Mas falei aqui em primeira mão, tá aqui na tela para vocês, o pessoal da Rádio Fã também trazendo, ó. Cruzeiro e Grêmio vão se enfrentar em amistoso durante a pausa do futebol. A pausa está acontecendo nesse momento, né? E a Rádio Fã apurou que a partida será realizada no dia 12 de julho. A gente já trouxe essa informação também, que será no dia 12 de julho. E o jogo em Brasília. O Clube Celeste deve confirmar em breve detalhes do confronto. Além do duelo contra o Grêmio, o Cruzeiro também está alinhando um amistoso contra o Montevideo City Torque do Uruguai, né? Então, esse jogo até antes, né, do Grêmio, né? Esse jogo do Montevideo City Torque vai ser antes do jogo contra o Grêmio, vai ser no dia 4 de julho e esse jogo no Mineirão, tá? Então o jogo contra o time uruguaio no Mineirão e depois no dia 12 de julho em Brasília contra o Grêmio. O elenco do Cruzeiro se representou hoje, né, dia 22, na Toca da Raposa, para iniciar os trabalhos da intertemporada. O Grêmio retornou às atividades alguns dias atrás, também de olho na sequência do Campeonato Brasileiro. Então tá aí para vocês a informação. 2 amistosos do Cruzeiro. No dia 4 é o primeiro jogo contra o Montevideo, no Mineirão, e depois no dia 12 de julho contra o Grêmio, jogo em Brasília. Daqui a pouco mais detalhes, ingressos, se vai ser 1 quilo de alimento, se vai ter alguma questão, como é que vai ser feito aí a comercialização desses ingressos, tanto do Mineirão como também de Brasília, e quando a gente tiver informação, a gente traz no vídeo para vocês, beleza? Deixa a opinião de vocês, comentem o que vocês acharam desses jogos aí, pode ajudar e contribuir com o Cruzeiro? Comenta aí embaixo aí, porque o Cruzeiro tem jogo importante contra o Internacional,
vai ser o primeiro jogo oficial do Cruzeiro. Beleza? E Nação Azul, uma das principais promessas das categorias de base do Cruzeiro, está despertando interesse fora do Brasil. O atacante Juan Índio recebeu sondagens de clubes de Portugal, da Ucrânia, nessa janela de transferência. E pode ter o futuro definido nos próximos meses. Apesar do interesse do mercado europeu, o planejamento do Cruzeiro integrar o jogador ao elenco principal. O diretor executivo do Cruzeiro, o Pinto, gosta muito do futebol aí do Juan Índio, né? Ele até já entrou em contato com a comissão técnica do Cruzeiro, com o Arthur Jorge, pedindo que o jogador seja observado, que o jogador seja integrado ao time principal. Então, por esse motivo até, muita gente já está cobiçando o Juan Índio. Apesar do interesse do mercado europeu, o planejamento do Cruzeiro é integrar o jogador ao elenco profissional nos próximos dias, nas próximas temporadas, caso não chegue a proposta dentro dos valores considerados ideais pelo clube. Informação do Diário Celeste, Juan Índio. E aí, galera, esse nome, um jogador da base, está há muito tempo na base do Cruzeiro, cara. Ele tem uns 3, 4 anos que eu escuto falar do Juan Índio, que eu acompanho o Juan Índio na base do Cruzeiro, né? Claro que vai subindo de categoria a categoria, mas já tem uns 4 anos que ele é destaque nas bases do Cruzeiro. E base que eu falo de sub-17, sub-20, já tem bastante tempo que ele se destaca, né? Será que agora o Cruzeiro vai dar uma oportunidade para esse garoto, né? Tem muita gente interessada no futebol dele, né? E a gente, Portugal, Ucrânia, muita gente já avaliando o futebol desse garoto. E aí, o Cruzeiro vai dar oportunidade ou não? Vamos aguardar, vamos ver. E você, o que você acha? Use o espaço de comentário para você falar a sua visão, a sua opinião. Uma próxima informação do Cruzeiro, simbora. Essa informação 7 jogadores da base do Cruzeiro treinam nesta segunda-feira com o elenco principal, tá certo? Porque profissional eles já no elenco principal. Juan Gabriel, Papi, Hickman, Felipe Moraes, Kelvin, Gustavinho e Lelis. Cadê o Juan Índio, hein? Tem que incluir o Juan Índio também, né? Importante destacar que nenhum deles foi promovido de maneira definitiva ainda ao time principal. Precisa os caras talvez começar a voar, né? Começar a voar, não sei. Fazer teletransporte, alguma coisa assim para o pessoal dar chance, né? Mas ainda não fazem parte ali do grupo principal. Então, são eles, repetindo mais uma vez, Juan Gabriel, Eduardo Papi, Hickman, Felipe Moraes, Kelvin, Gustavinho e Lelis. Faltou aí, na minha opinião, o Juan Índio, o nome que a gente falou agora há pouco. Juan Índio é uma peça que todo mundo já está querendo aí no mercado, né? Tem clubes interessados, por que não? O próprio Cruzeiro não se interessar também pelo jogador, né? Tá na hora do Cruzeiro também se interessar, assim como o mercado europeu se interessa, né? Uma próxima informação do Cruzeiro para você, vamos lá. E na tela para vocês aí o Pedro Lourenço, Pedro Lourenço ao lado do Gabriel Rojas. Até aqui o único reforço do Cruzeiro. Gabriel Rojas foi recebido pelo presidente Pedro Lourenço no seu primeiro dia de atividade na Toca da Raposa 2. Tá aí. Aparece na imagem aí o Rojas, que é o nome que pode contribuir ofensivamente para o Cruzeiro, tá? Números fantásticos ofensivos, né? Foi um dos principais articuladores no futebol argentino, jogando dentro do futebol argentino, foi um dos principais jogadores que busca o ataque, né? Eu tava olhando os números dele, fantástico, tá? Tem atacante, tem meio campista que não faz os números ofensivos do Gabriel Rojas. E pode ser um ponto de desequilíbrio do Cruzeiro, né? Buscar por aquele lado o ataque, ser um time mais ofensivo, tentando o Cruzeiro buscar ali ter mais referências também para ajudar e contribuir com o ataque. O que você acha desse reforço, né? Eu sei que ainda é pouco, né? Na minha opinião, como eu falei agora há pouco, o Cruzeiro precisa, além desse, mais 3, né? 4 reforços, além do Gabriel Rojas já chegou, mais 3 reforços aí na minha opinião. E você, o que você pensa? O primeiro volante, 2 jogadores de ataque, ou um meia atacante ali para ajudar o Matheus Pereira,
e um ponta, ou até mesmo dois pontas de velocidade, dois jogadores que podem quebrar a linha, que podem mudar jogo. A gente não tem muito jogador que muda jogo no atual elenco. Mas comenta aí a sua visão, a sua opinião, beleza? E uma informação que envolve o lateral direito Willian. Cruzeiro irá se reunir com a staff do lateral Willian para definir o futuro do atleta. Com um contrato até o fim do ano, o jogador não deve ter o vínculo renovado pela diretoria celeste. Existe a possibilidade do Internacional apresentar uma proposta nessa janela de transferência. Cruzeiro, será que vai receber alguma coisa pelo Willian? Ele já pode assinar um pré-contrato no mês que vem. Mês que vem já pode assinar um pré-contrato e sair totalmente grátis no final do ano. Tem vínculo com o Cruzeiro até o final do ano, jogaria pelo Cruzeiro até o final do ano e depois sairia de graça. Mas será que o Cruzeiro pode lucrar ainda com o Willian? Chegar uma proposta aí que o Cruzeiro ganhe alguma coisa com a saída agora, a liberação do Willian agora. Uma coisa que pode acontecer também, né? Mas e aí, o que você acha sobre essa história do Willian? Eu queria saber muito a sua opinião. Vai aqui embaixo nos comentários e fala rapidinho pra mim, né? Você acha que é fim de ciclo pro Willian? Chegou realmente ao final aí dessa passagem do Willian de 2023 até aqui, né? Eu agradeço demais o Willian. A temporada 23, a temporada 24, até a temporada 25, gosto muito dessas temporadas do Willian. Esse ano foi realmente de baixa. Hoje ele é a terceira opção do Cruzeiro, né? Mas eu quero saber de você que está acompanhando, assistindo esse vídeo agora, me escutando nesse momento. Comenta aqui embaixo se o Willian vai fazer falta, se é fim de ciclo realmente e tem que liberar o jogador para seguir o rumo dele. É porque muita gente fala que o Willian poderia ser titular em muitos clubes da Série A. Muitos clubes da Série A o Willian seria titular. Por que não no Cruzeiro? É uma pergunta que eu deixo para você, não é opinião, tá? Até porque, na minha opinião sincera, já é fim de ciclo pro Willian, como eu já falei. Mas tem muita gente que fala por aí que o Willian seria titular em muitas equipes do futebol brasileiro, de Série A, tá? Seria titular em muitas equipes. Mas usa o espaço de comentário para você deixar a sua visão, a sua opinião. É isso aí, galera! Chegamos para mais um final de vídeo. Muito obrigado aí a você que chegou até aqui, que contribuiu, deixando o like, que se inscreveu no canal. Ainda não foi inscrito, inscreva-se agora para ajudar a gente. Comenta também bastante. Ficou até o final desse vídeo? Você vai comentar aqui embaixo. Fiquei até o fim. Vou estar deixando um coraçãozinho te agradecendo, deixar um comentário te agradecendo, porque você ajudou demais o meu trabalho aqui, ó. É um vídeo longo, muitas notícias, então se chegou realmente até aqui, você vai comentar também, só para deixar a opinião de vocês. Você acha que o Cruzeiro está lento no mercado? Você acha que o Cruzeiro deveria acelerar mais aí as contratações? Ou realmente ainda tem muito tempo? O mercado ainda não abriu, tem ainda toda essa semana, a semana que vem, para depois a janela de transferência abrir, né? Mas você acha que o Cruzeiro deveria correr contra o tempo? Ou realmente tem que ir com calma para contratar? Ou o Gabriel Rojas já está de bom tamanho com esse time atual do Cruzeiro, junto com o Gabriel Rojas, perdendo o Kaique Bruno, claro, né? E entrando o Gabriel Rojas, já está suficiente para brigar pelos títulos. Use o espaço de comentário para você deixar a sua visão, a sua opinião. Clica no curtir, clica no hypar e se hypar, comenta que hypou, né? Para estar deixando um coraçãozinho te agradecendo, deixar um comentário te agradecendo aí pelo hype, tá? São só 3 hypes por semana. E se você gastar um hype aqui com o canal, comenta aí por gentileza, né? No mínimo para eu estar deixando um comentário para você. Se não tiver hype, comenta hype aqui embaixo, HYPE. Tá? Eu vou saber que você não tinha um hype, mas queria ajudar, beleza? Então comenta hype aí, tá certo? Aproveita as promoções aí embaixo, Mercado Livre, Shopee, para você comprar o que você quiser. Se for comprar no Mercado Livre ou na Shopee, link na descrição para você estar comprando barato, com desconto e tá ajudando aqui o nosso canal. Tá certo? Obrigado a você, tamo junto, deixa o like, clica no hypar, comenta bastante, inscreva-se. Até uma próxima, se Deus quiser. Fui!